Você não está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque alguma parte da sua consciência já percebeu que existe algo muito errado com a realidade que nos foi apresentada. Hoje, nós vamos falar sobre o umbral, sobre as cidades invisíveis que coexistem com o nosso mundo. E, principalmente, sobre por que a Terra inteira funciona como um grande sistema de confinamento espiritual. Fique até o final, porque o que será revelado aqui não é ensinado em religiões, não aparece na mídia e muda completamente a forma como você entende a vida, a morte e a sua própria jornada neste planeta. Quando falamos sobre umbral, a maioria das pessoas imagina automaticamente um lugar para onde se vai depois da morte. Uma espécie de inferno espiritual, distante, separado da vida física. Mas essa visão é incompleta. E, em muitos casos, completamente equivocada. O umbral não começa depois da morte. O umbral começa na consciência. Ele é um estado vibratório, um nível de percepção, uma condição interna que se manifesta externamente como caos, medo, violência, ignorância espiritual e desconexão da essência. E se você observar a Terra com honestidade, sem romantização, vai perceber algo desconfortável. Este planeta inteiro opera, em grande parte, sob lógica umbralina. Guerras constantes. Exploração do mais fraco. Poder acima da ética. Dinheiro acima da vida. Tecnologia avançando mais rápido do que a consciência. Isso não é coincidência. Isso é sintoma. Dentro das tradições espirituais mais antigas, muito anteriores às religiões modernas, a Terra nunca foi vista como um planeta de evolução elevada. Ela sempre foi descrita como um mundo de provas, expiações e ajustes kármicos. Isso significa que as consciências que encarnam aqui não são recém-criadas, nem puras, nem inocentes. Elas já passaram por outros ciclos, outros mundos, outras experiências. E, por algum motivo, ainda não conseguiram transcender certos padrões. A Terra funciona como um ambiente extremamente denso justamente para forçar o aprendizado através do limite. Aqui, tudo tem consequência. Aqui, o erro dói. Aqui, o tempo parece longo. Aqui, a matéria pesa. O corpo físico, nesse contexto, não é um presente. Ele é uma contenção temporária da consciência. Pense nisso com calma. Você não escolheu este corpo conscientemente. Você não escolheu esquecer quem você é. Você não escolheu nascer limitado, vulnerável, dependente. Essas condições fazem parte do projeto. O corpo físico reduz drasticamente as capacidades da consciência. Ele limita a memória espiritual. Ele limita a percepção. Ele limita a liberdade. E isso é proposital. Consciências muito desorganizadas não poderiam circular livremente em planos mais sutis sem causar desequilíbrios graves. Por isso, elas são direcionadas para experiências densas, onde aprendem através da vivência direta. Aqui está uma chave importante. O umbral não é um local fixo. Ele é um campo vibratório. Sempre que uma consciência opera baseada em medo, violência, ego descontrolado, desejo de dominação, ignorância espiritual, ela automaticamente sintoniza com o umbral. Isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Por isso, é perfeitamente possível estar vivo, andando pelas ruas, trabalhando, formando família, e ainda assim estar profundamente imerso no umbral. No plano extrafísico, as cidades umbralinas existem como estruturas organizadas para conter consciências que ainda não conseguem conviver em harmonia. Elas não são punição divina. Elas são sistemas de gerenciamento energético e educativo. Imagine um ambiente onde não há liberdade total, não há acesso irrestrito a outros planos, não há tecnologia avançada disponível, não há poder real. Tudo é limitado de acordo com o nível de consciência do indivíduo. Essas cidades existem tanto em planos astrais próximos quanto em regiões densas ligadas à crosta energética da Terra. E aqui entra algo que muitas culturas antigas sabiam. Ao longo da história, diferentes civilizações marcaram regiões específicas como terras proibidas, locais dos mortos, áreas sagradas, zonas de não acesso. Isso não era superstição. Era percepção energética. Xamãs, sacerdotes e videntes sabiam que certos locais não deveriam ser acessados fisicamente porque coexistiam com estruturas densas do plano extrafísico. Quando um corpo físico invade essas áreas sem preparo, ocorre choque vibratório. O resultado pode ser doenças inexplicáveis, distúrbios psíquicos, alucinações, sensações extremas de medo, desorientação mental. Ao contrário do que muitos imaginam,
O umbral não é povoado por monstros mitológicos. Ele é povoado por pessoas. Consciências humanas comuns, com vícios emocionais, desejos não resolvidos, raiva acumulada e ilusões de poder. Muitas nem sequer sabem que morreram. Elas tentam reproduzir ali a mesma lógica da vida física: dominar, possuir, controlar, consumir, mas sem corpo físico, sem dinheiro real e sem poder verdadeiro. O resultado é frustração, conflito e estagnação. Ninguém é condenado ao umbral. A permanência ali é sempre uma escolha inconsciente. Consciências humildes, abertas e amorosas não permanecem nessas regiões. Elas são resgatadas rapidamente. Já aquelas que se apegam ao ego, à revolta ou à negação da própria condição vibratória, permanecem. Não porque alguém as prendeu, mas porque não conseguem vibrar diferente. Agora observe o mundo atual. A maioria das pessoas vive apenas para trabalhar, consumir, sobreviver, repetir rotinas. Pouquíssimos refletem sobre a consciência, sobre a morte, sobre o sentido da existência. Esse estado automático é, em essência, um estado umbralino. A Terra não é um planeta perdido. Ela é um planeta em tratamento. Se existe algo que mais assusta o ser humano do que a morte, é a ideia de que a morte não muda quase nada para a maioria das consciências. Ela apenas retira o corpo físico, mas mantém intacta a forma de pensar, sentir e desejar. É por isso que o umbral não é um castigo criado por forças superiores. Ele é uma consequência natural da frequência interna da consciência. Quando alguém desencarna acreditando que tudo acaba, essa crença não se desfaz automaticamente. Quando alguém morre apegado ao poder, ao dinheiro, ao prazer ou à raiva, esses padrões continuam ativos. A morte não ilumina ninguém. Ela apenas revela quem a pessoa sempre foi. Existe uma ideia muito difundida no meio espiritualista de que, após a morte, a consciência se torna livre. Livre para ir onde quiser. Livre para fazer o que quiser. Isso não corresponde à realidade. Liberdade não é ausência de limites. Liberdade é compatibilidade vibratória. Uma consciência densa não consegue acessar planos elevados porque não suporta a frequência. Não por punição, mas por incapacidade vibratória. Da mesma forma que um corpo físico não sobrevive fora da atmosfera terrestre, uma consciência desorganizada não se mantém em planos sutis. Se não houvesse controle, o caos seria absoluto. Consciências violentas, desequilibradas e dominadas pelo ego continuariam interferindo em planos mais harmônicos, gerando colapsos energéticos. Por isso, existem sistemas extremamente avançados de monitoramento espiritual. Esses sistemas não funcionam com força bruta. Funcionam com tecnologia de consciência. A consciência é lida em tempo real. Sua frequência, intenções e padrões emocionais são detectados instantaneamente. Não há como mentir vibratoriamente. Uma cidade umbralina é estruturada de forma muito semelhante a uma cidade física, porém com limitações severas. Não existe acesso irrestrito a recursos. Não existe tecnologia avançada disponível. Não existe armamento real. Não existe poder político verdadeiro. Tudo é contido para evitar abusos. Essas cidades possuem limites energéticos claros, pontos únicos de entrada e saída, monitoramento constante, setores de contenção específicos. Nada ali acontece por acaso. Nenhuma consciência entra ou sai dessas regiões sem autorização. Não é uma autorização burocrática. É uma autorização vibratória. Se a consciência não possui a frequência necessária, ela simplesmente não atravessa. Ela sente bloqueio, desorientação, repulsão energética. Isso acontece tanto no umbral quanto em cidades espirituais mais elevadas. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Muitas consciências recusam ajuda. Elas não se consideram erradas. Não reconhecem sua condição. Não aceitam orientação. Algumas acreditam que ainda estão vivas. Outras acreditam que têm poder. Outras simplesmente se recusam a obedecer qualquer tipo de ordem. Essas consciências permanecem no umbral não porque alguém as abandonou, mas porque elas não aceitam sair. O processo é quase sempre o mesmo. A consciência vive uma vida física sem reflexão profunda. Desencarna. Permanece em regiões compatíveis com seu estado interno. Passa por processos de contenção, aprendizado e reorganização. E, quando atinge um mínimo de estabilidade,
começa a se preparar para uma nova encarnação. Nada é aleatório. A próxima vida não é sorte ou azar. É consequência. Antes de retornar ao plano físico, a consciência passa por um período de adaptação. Ela precisa se ajustar à densidade energética da Terra, reduzir gradualmente a memória espiritual, preparar-se emocionalmente para os desafios. O esquecimento não é falha do sistema. É parte do aprendizado. Se lembrássemos de tudo, o processo perderia eficácia. O corpo físico é uma tecnologia extremamente avançada. Ele é projetado de acordo com necessidades kármicas, limitações necessárias, experiências específicas. Nada é coincidência. Condições físicas, contextos familiares e desafios emocionais fazem parte do plano de aprendizado da consciência. Do ponto de vista humano, o mundo parece injusto. Mas do ponto de vista da consciência, não existe injustiça. Existe ajuste. Muitos que hoje detêm poder já viveram na miséria. Muitos que hoje sofrem já abusaram em outras experiências. Não como punição, mas como oportunidade de compreensão. Muitos perguntam, por que consciências mais elevadas não interferem diretamente? Por que interferência direta anula o aprendizado? Este planeta é uma escola dura porque precisa ser. Se forças externas resolvessem tudo, a consciência não amadureceria. Se este conteúdo está ressoando com você, permaneça até o final. Inscreva-se no Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe, porque essa informação não é entretenimento, é chamado. Se existe algo que precisa ficar absolutamente claro até aqui, é o seguinte: ninguém está preso ao umbral por destino, azar ou condenação divina. A única prisão real é o nível de consciência. E isso muda completamente a forma como você deve olhar para a sua própria vida. Porque a saída do umbral não acontece depois da morte. Ela acontece agora. Despertar não tem nada a ver com religião, dogma ou crença. Despertar é perceber que você não é o corpo, você não é o nome, você não é a história que te contaram, você não é o papel social que ocupa. Você é consciência em experiência. E enquanto a consciência estiver completamente identificada com o mundo material, ela continuará presa ao ciclo umbralino, esteja viva ou morta. Observe a rotina da maioria das pessoas. Acordar, trabalhar, consumir, distrair-se, dormir, repetir, sem questionamento profundo, sem investigação da própria mente, sem silêncio interno. Isso é um loop de consciência. E o umbral se alimenta exatamente desse estado automático. Não porque alguém quer te prender, mas porque a consciência adormecida não gera energia suficiente para sair. O primeiro passo para sair do umbral é perceber-se. Perceber seus pensamentos. Perceber suas emoções. Perceber seus impulsos. Não para julgá-los, mas para compreendê-los. Enquanto você reage automaticamente, você está preso. Quando você observa, você começa a se libertar. Realidades não são mudadas por desejo. São mudadas por frequência. E frequência não é algo místico. É estado interno. Uma consciência dominada por medo acessa realidades de medo. Uma consciência dominada por raiva acessa realidades de conflito. Uma consciência dominada por ignorância acessa realidades densas. Quando a consciência se torna mais lúcida, ela simplesmente não encaixa mais nessas regiões. É como tentar sintonizar uma rádio errada. O sinal não entra. Poucas pessoas sabem disso, mas é totalmente possível sair do umbral antes da morte física. Isso não significa abandonar o mundo. Significa não ser mais dominado por ele. Você continua vivendo aqui, mas não pertence mais ao mesmo campo vibratório. Você observa o caos sem se fundir com ele. Você atravessa o mundo sem ser absorvido por ele. Esse é o verdadeiro despertar. Porque despertar dói. Dói abandonar ilusões. Dói questionar valores herdados. Dói perceber que muito do que você perseguiu não tem sentido real. A maioria prefere permanecer anestesiada. Não por maldade, mas por medo do vazio interno que surge quando as ilusões caem. Consciências despertas não estão aqui para salvar o mundo. Elas estão aqui para ancorar frequência. Para mostrar, pela própria presença, que existe outro modo de existir. Sem impor. Sem convencer. Sem evangelizar. Apenas sendo. O planeta está passando por um processo de transição. Não é o fim do mundo. É o fim de um modelo de consciência.
Tudo que é baseado em controle, medo, exploração, ignorância está ruindo. E isso gera caos, resistência e sofrimento. Mas também abre espaço para algo novo. Quem não muda fica, a transição não leva todos juntos. Consciências que se recusam a mudar permanecem em experiências compatíveis com seu nível vibratório. Outras seguem adiante. Isso não é seleção moral. É compatibilidade energética. Nesse ponto você deve estar se perguntando: então qual é o sentido de tudo isso? Você não está aqui para sofrer eternamente. Você está aqui para aprender a sair do sofrimento. O umbral não é inimigo. Ele é professor. Duro, silencioso, impiedoso às ilusões, mas extremamente eficiente. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte da sua consciência já não aceita mais viver no automático. Esse conteúdo não é para convencer ninguém. É para lembrar. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like, e também comente aqui o que despertou em você. Isso ajuda esse conhecimento a alcançar quem está pronto. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir isso agora. E lembre-se, o umbral não é um lugar distante. Ele é um estado de consciência. E a saída não acontece depois da morte. Ela começa agora. Namastê. Muita luz na sua jornada.